Eu me chamo Sulamita Werner de Oliveira, tenho 92 anos e sou filha de Arthur Romualdo Werner e Guilhermina Gripe Werner. Eu fui criada na zona rural e também estudei em Alto Jequitibá. Na região onde eu nasci, foi para lá uma família portuguesa, se chamava José Manuel da Silva, e a esposa chamava Dona Henriqueta, e esse José Manuel da Silva veio com o pai, mas eles já vieram meio abastados, eles conseguiram uma leva grande de terreno naquela região onde eu nasci. Ele começou logo a fazer plantações e plantou café, ficou um grande fazendeiro ali. Então ele tinha uma loja, naquele tempo se falava uma venda. Nessa venda ele vendia e comprava. Então ele comprava ovos dos colonos que trabalhavam nas redondezas e de quem quisesse vender. Comprava frangos, cabritos e exportava essas mercadorias para o Rio de Janeiro. E com a produção de café na região, que era muito café, ele comprava também o café, exportava esse café para o Rio de Janeiro e comprava também daqueles outros fazendeiros que surgiram na região. Então como ele já tinha essa produção boa de café e comprava também, ele ajeitou com os donos da Leopoldina de fazer uma parada mais ou menos em frente à fazenda dele. E essa parada passou a desembarcar mercadorias que ele comprava também lá no Rio de Janeiro e também para exportar as mercadorias que ele comprava aqui na região. Era mais ou menos em 1914, por aí, perto dessa parada, tinha um túnel, porque está escrito lá dos 1914, onde passava o trem, e esse túnel é hoje um ponto até turístico. Muita gente gosta de ir lá visitar esse túnel. O senhor Silva fez uma máquina de café bem perto dessa estaçãozinha. Agora, como o senhor Silva, parece-me que ele veio de uma região de Portugal que chamava Luanda. E Portugal foi um grande conquistador de terras, né? De mares até. E ele, lá na África, ele conquistou uma região e deu o nome de possessão Luanda. E eu não sei se é por isso que o senhor Silva também deu naquela estaçãozinha, parada. Deu naquela parada o nome de Luanda. Foi surgindo casinhas lá por perto e mais à frente, por causa da facilidade de água que tinha uma fazenda também muito assim, bem próspera, que era do chamado José Severiano, e tinha várias casas. Então havia gente para pegar o trem. Esse trem, além de ter trem de ser cargueiro, também tinha classes para carregar pessoas. Então as pessoas falavam assim: eu quero saltar lá na parada Luanda, e eu quero saltar na Luanda, e eles eram daquele povoadozinho ali, e o povoado ganhou o nome de Luanda. E houve uma ocasião em que, acompanhando a linha férrea para o lado de Carangola e Rio de Janeiro para lá, era subida. Então tinha uma elevação bem alta, que deram o nome de Taquaruna. Então, uma ocasião, um trem desencarrilhou lá nessa altura
e veio sem freio, sem tudo, e tombou naquela mediação do túnel e espalhou muita mercadoria lá para aqueles meio de cafezal. Aí o povo delirou, né? Uns pegavam arroz, outros pegavam caixa de cerveja, semeou cerveja lá para todo lado, e o pessoal fez festa, mas a Leopoldina levou desvantagem. Eu me lembro que, acho que o pessoal, os guaranás, o que eles sabiam que era mais gostoso, o pessoal foi pegando. Eu só sei que na minha casa só chegou uma cerveja, muito amargosa e preta, não sei o nome dela não. Pelo fato de eu ter sido criado na roça, e parece que o meu dom foi mais para a zona rural. Acostumada a pegar umas enxadinhas e tal, mas eu recebi o 4º ano primário numa escolinha de roça. Vim para o colégio, peguei o 5º ano e naquele tempo era curso ginasial. O 5º ano era um chamado admissão ao ginásio. E fiz o 1º, 2º, 3º, 4º ginasial. Aí tem uma pausa, vem 1º científico, 2º e 3º científico. Eu fiz isso tudo no colégio aqui. Depois que eu terminei o 3º científico, ficamos assim. Eu fui passear no Rio de Janeiro, na casa da minha irmã, que residia lá, e o meu cunhado fez o curso de farmácia numa faculdade de farmácia e odontologia do estado do Rio. Aí ele falou assim, experimenta, tenta, faz o vestibular aqui para farmácia, quem sabe você passa, tal. E eu passei e fiz o curso de farmácia. Na década de 50. Então fizeram uma primeira igreja, que é a Igreja Católica, que saiu em primeiro lugar, né? Aí, na época de Dom João VI, veio uma leva de imigrantes da Suíça alemã. Então é alemão, mas tinha o nome de Suíça alemã, Suíça francesa, Suíça inglesa. Então veio uma leva de suíços para cá. E esses, parece que eles vieram meio fugidos também. Teve uma história de Napoleão Bonaparte lá naquela Europa. E houve muita pobreza lá na Europa. E eles veio uma leva então de suíços que eram luteranos e protestantes evangélicos. Então veio uma leva boa de evangélicos. Fundaram uma primeira igrejinha, que era quase que uma casa mesmo, foi a primeira igrejinha. Depois ela ficou muito lotada e precisaram de logo fazer outra igreja, e fizeram a primeira igreja de Alto Jequitibá, igreja evangélica, presbiteriana, igreja presbiteriana. Mas eu não sei a época, mas havia uma igrejinha entre 2 prédios sobrados daí de Alto Jequitibá, que era do prédio Dutra, Dona Ilka Dutra. O pai era um dos primeiros, era o primeiro farmacêutico. Não, antes teve um farmacêutico que era o João de Assis. E o outro farmacêutico, o Sr. Pedro Dutra. Então era um prédio do Sr. Pedro Dutra e um prédio de um comerciante grande também, que era Eugênio Bochá. 2 prédios parecidos. E entre aqueles 2 prédios, num altim, era meio altim, tinha uma igreja brasileira. E essa igreja brasileira diz que era comandada pela família Vale, onde atualmente é a residência do Dr. Rui Gripe. É um altim. Bom, eu acho que é lá na data mais ou menos de 28, 29, e já existia a fazenda do famoso Sr. José Augusto Sattler.
Eu ainda me lembro do nome da esposa dele, que era a dona Júlia Sattler. Ela me deu muito biscoitinho mais tarde, né? Então a fazenda do senhor José Augusto Sattler eu me lembro que era um sobrado, e a parte de baixo do sobrado era cômodos para ele, com certeza, guardar mercadorias. Mas veio a famosa febre espanhola, uma gripe muito diferente das gripes comuns, e que ganhou o nome de gripe espanhola. E disseminou muito depressa. Pegou famílias inteiras. E o velho Augusto Sattler era tratador. Naquele tempo tinha o nome de tratador. E ele era homeopata. E a homeopatia tem que dar assim de hora em hora certinho e tal. E as pessoas que ficavam gripadas iam lá. Aquelas que estavam em estado pior, ele hospedava. Então ele usou a parte de baixo do sobrado com camas para botar aquele pessoal. Ficou um verdadeiro hospital ali debaixo. Minha mãe contava, que eu era pequena. Então ele cuidava de ele mesmo dar os remedinhos lá. As homeopatias de hora em hora certa. E essa fazenda eu acho que ainda existe até hoje. É a primeira ali, né? É onde está veio depois o senhor Elias Sattler. Eu ainda me lembro que tinha um famoso lá, que era o senhor Oliveira Sattler, que era irmão do senhor Elias Sattler. E ele era muito bravo. Casou com a dona Margarida, professora, né? E essa dona Margarida era muito enérgica. Mais tarde, eu fui colega do filho dela, Ricardo Sattler. E o senhor Oliveira Sattler, ele gostava muito de um cachimbo. Ele botava o cachimbo e ele botava umas misturas ali naquele cachimbo, que eu não sei o que era, não. E o senhor Oliveira fez uma casa muito bonita, muito boa, que é em frente à Igreja Católica. Que essa casa é muito antiga, está lá, bonita ainda, a casa da dona Margarida. Ali é que foi o casarão do senhor Oliveira Sattler. Para mim não foi não, eu era uma professora muito querida. Meus alunos gostavam muito de mim, né? Eu era animada. Na roça eu era animada assim, levava laranja, eu mesma descascava as laranjas para ele, e tinha merenda, a gente, né, e fazia muito piqueniques, né? E no colégio eu me lembro de um quarto ano primário que eu tive, que a gente fez um time de futebol do quarto ano primário. Aqui nessa rua tem um aluno meu. Ele fazia parte do timezinho do futebol. E é um conselho que eu dou para as jovens esposas: tratem bem seus maridos, porque como vocês ficarem sem eles, vocês vão ter muita saudade. E para os filhos, que sejam unidos uns aos outros. Porque no tempo que eu estudava, Dona Cecília obrigava a gente a decorar poesias para recitar. E fundaram no colégio aqui um chamado Grêmio. Era dividido em turmas. Cada sábado uma turma recitava. E se não recitasse, tinha lá uma penalidade qualquer. E a gente decorando poesias ou versículos bíblicos ou algum trecho de um famoso, frases de famosos, a gente guarda aquilo até na velhice. A gente lembra mais o que a gente decorou quando era criança do que agora, depois de velho. A gente não consegue decorar e esquece o que decorou depois de velho.